abordar o tema Crianças e Espiritismo, onde nós falaremos sobre diversos temas espíritas, mas voltados para o aspecto infantil. Vamos começar. Crianças, eu vou ler aqui que é meio difícil eu ler ali. Crianças, espíritos milenares, né? Então, desde recém-nascido, nós aprendemos a cultuar as nossas crianças como se eles fossem as nossas joias. E, de fato, as nossas crianças merecem essa atenção, esse carinho, essa assistência que a gente dá a eles. Mas nós temos que lembrar que, na ótica do Espiritismo, as crianças, né, os nossos filhos, são nossos companheiros de evolução. Pode entrar. Nossos companheiros de evolução que estão colocados temporariamente sob os nossos cuidados, para que nós, então, os ajudemos implementando os ensinamentos que eles precisam para continuar a sua evolução. Então, são esses ensinamentos que nós somos responsáveis de passar para os nossos filhos, que vão dar a eles as bases daquilo que eles precisam vivenciar para conseguirem cumprir o que vieram fazer aqui nessa encarnação. Então, é difícil a gente dizer para uma mãe que o filho não é dela, né? Principalmente pelo aspecto da gravidez, né? Porque a mãe, o neném é gerado dentro dela, cresce dentro dela, aí dá à luz, então é dela o neném, né? Saiu dela, é um pedaço dela. Mas a gente tem que lembrar que não é exatamente assim. Por um lado, é bom que a mãe, todas as mães já estão reclamando aí, né? Então, por um lado, é bom, porque somente a mãe tem essa força que se ocupa do filho, que ama e se ocupa do filho com uma força que ninguém mais tem, né? Acho que isso é algo inegável. Por outro lado, pode ser prejudicial se a mãe não souber lidar com isso e começar a decidir sobre os filhos como se estivesse decidindo com algo que é realmente seu. Então, por exemplo, o cabelo. O cabelo é meu patrimônio, é meu cabelo. A gente pode, eu também sou mãe de vários, aliás, 3. Então, eu posso decidir que eu vou cortar meu cabelo, que eu vou alisar, vou enrolar, vou fazer o que eu quiser com o meu cabelo, porque é o meu patrimônio. Mas os nossos filhos não é a mesma coisa. Eles não são os nossos patrimônios. Eles são filhos de Deus, assim como nós. Então é importante a gente saber disso, porque o amor, ele não pode ser desequilibrado. Se o amor já está desequilibrado e demasiado e fora do controle, já passa a não ser mais o amor. Porque a gente sabe que o amor, ele é ponderado, ele libera, ele compreende, ele confia. Então, quando está para o lado desequilibrado, a gente já nota que tem ali o absolutismo, o egoísmo, já demonstrando um desequilíbrio da parte da pessoa que sente dessa maneira, né? Então, os filhos sempre têm vínculos com os pais, mas não significa necessariamente que já tenham convivido com os pais, né? Os vínculos entre os pais e os filhos são os débitos e as virtudes que nós precisamos experienciar. E aí a gente passa uma morte prematura. É sempre muito difícil a gente aceitar uma morte de uma criança, né? Porque aos nossos olhos, as crianças é um ser puro, é um ser inocente que não merece morrer, né? Ninguém aqui acha que uma criança merece morrer. Mas nós precisamos... Por que a gente tem essa noção? Porque nós somos educados para a vida. Então, quando a morte chega, a gente leva um susto, a gente tem um choque. Então, na verdade, a gente vai entender a morte, tanto das crianças como dos adultos, a partir do momento que nós olharmos pelo lado espiritual, a partir do momento que nós vivenciarmos a vida observando o lado espiritual, que é a imortalidade do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, quando a gente passa para o outro lado e reencontra aqueles entes queridos ou os filhos aqui em questão, a gente vai compreender que os desafios ocorridos foram necessários para que a felicidade que se foi perdida fosse resgatada, né? Então, muitas vezes, vamos ler aqui essa pergunta,
Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, muitas vezes, os espíritos suicidas, conscientes ou inconscientes, se encaixam nesse caso. Então, o espírito vem ter uma vida curta, porque seria então um complemento daquela vida que foi interrompida antes da hora. Né? Então, os pais, muitas vezes, porque diz ali que é uma expiação, não há sombra de dúvidas que é uma prova muito difícil perder um filho. Né? E a gente sabe que Deus é pai, não é padrasto, existe uma razão de ser. Muitas vezes os pais são os cúmplices ou então os culpados da falta que gerou o sofrimento de hoje. Mas também existe a situação em que os espíritos missionários evoluídos reencarnam por um curto prazo, simplesmente para abrir os corações dos entes queridos e trazê-los à percepção dos valores morais, da aquisição desses valores morais. Então, nós temos esses casos aí. O importante, né, os pais precisam ter muita confiança em Deus, saber aceitar que no momento necessário precisam devolver o filho que lhe foi emprestado, né, porque como a gente disse, não é 100% nosso, e confiar que mesmo curta, a sua vivência foi valiosa. Né? Toda a vida que se tem, de horas a anos, tem um valor. Então a gente deve, os pais que passam por esse desafio, precisam se esforçar em pensar nos momentos felizes, recordar os momentos felizes que viveu com o filho, ao invés de ficar focado só nos momentos da morte, porque a gente sabe que nós sempre estamos em contato com os nossos entes queridos que já se foram. Então o espírito do filho vai receber essa vibração de alegria quando o pai e a mãe estão lembrando dele dos momentos felizes, assim como também vai receber as vibrações de tristeza ou de desespero. Então é muito mais fácil falar do que fazer, mas o nosso papel aprendendo a doutrina espírita é tentar praticar. Então está aí o ensinamento que a gente aprende dentro da literatura espírita. E continuando, então, se nós falamos das mortes prematuras, então as crianças morreram, e aí o que acontece com o espírito delas? Erraticidade é o mundo espiritual. Então o que acontece com o espírito da criança no mundo espiritual? Né? Então, primeiramente, as crianças desencarnadas, elas são rapidamente assistidas pela espiritualidade. Elas adormecem e elas não vão para regiões umbralinas. Né? Regiões umbralinas é aquele lugar onde os espíritos mais sofredores, mais apegados ao mundo material, se localizam. O umbral é onde ninguém quer ir, tá? Não tem ninguém aqui, né? Então, na literatura espírita, nós encontramos diversas obras que descrevem espiritualmente colônias, escolas, parques, instituições que estão então em charge de atender e amparar essas crianças desencarnadas na Terra. Né? Então eles têm um lugar específico onde eles vão. E quando eles despertam, eles são atendidos mais uma vez pela espiritualidade, que com o mesmo amor materno que as mães conseguem lhe dar aqui, eles vão acolher a criança, vão explicar o que aconteceu, que a vida continua, que eles vão poder se comunicar com os pais, com os familiares nos sonhos, que eles vão poder mandar mensagens. Então eles acolhem com amor de verdade, o amor que muitos de nós ainda nem conseguem sentir um pelo outro. Né? Mas, lendo ali a pergunta, com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retorna à sua lucidez primitiva que no caso a encarnação anterior de forma adulta, enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer
toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então está no Livro dos Espíritos, é a pergunta 381. Então isso nos diz que, de acordo com o adiantamento do espírito, será a rapidez com a qual ele vai retomar a sua forma adulta no mundo espiritual. Né? Então nós temos 3 situações. Primeira, quando o espírito é evoluído, ele é desapegado, ele já tem essa ligação entre o corpo e o espírito 100% rompida. Então esses espíritos evoluídos, quando vão para o mundo espiritual, retomam imediatamente a sua personalidade adulta. Quando a segunda situação é quando o espírito não é ainda evoluído. Então o que eles fazem? O desenvolvimento para esse espírito no mundo espiritual é algo semelhante ao desenvolvimento aqui no plano físico. Né? Da mesma forma que nós estamos aqui no plano físico para evoluir, para aprender através da existência, as lições, gradativamente evoluindo, cada um dentro do seu tempo. Então, se esse espírito ainda não está pronto para, né, a consciência aflorar e vir à tona, eles vão então para essas instituições espirituais que são encarregadas de assistirem esses espíritos. E às vezes eles ficam lá, continuam se desenvolvendo, aprendendo, até que então eles consigam entender o que aconteceu e consigam fazer essa separação mais material e então retomam a sua forma adulta. E a terceira situação é a que cabe nessa pergunta, em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? E a resposta recomeça uma nova existência. Quando nós temos um desencarne infantil de uma criança em tenra idade, bem novinha, eles não fazem todo esse adiantamento, esse desenvolvimento, onde a criança vai ficar crescendo também no mundo espiritual e aprendendo. Essas crianças já ficam ali esperando uma breve reencarnação, onde elas rapidamente vão voltar. E na maioria das vezes elas voltam para as mesmas famílias, de onde partiram. É importante a gente ressaltar que os espíritos que já conseguiram retomar a sua forma adulta, porque eram evoluídos, ou então porque continuaram aprendendo no mundo espiritual o necessário para isso, eles podem retomar a sua forma infantil. E eles fazem isso nos sonhos, para que eles possam ser reconhecidos pelos pais, pelos parentes, e também no momento de desencarne dos pais, para aquele reencontro onde o pai vai reconhecer, eles retornam novamente a essa forma infantil, para que então haja esse reconhecimento entre eles. Então o nosso perispírito, né, ligado à nossa consciência de quem nós somos, é capaz de fazer isso. Nós tem um livro que chama Escola no Além, psicografado por Chico Xavier, O Espírito de Cláudia. Quem quiser saber mais sobre esse assunto deve ler esse livro, porque é um livro inteiro que é um relato de uma menina que se chama Cláudia, que desencarnou aos 18 anos. E no mundo espiritual ela passou a trabalhar em uma dessas instituições que amparavam as crianças desencarnadas numa colônia acima de São Paulo, no Brasil. Então todo o livro, cada capítulo do livro é um relato do trabalho dela, de como ela faz, o que ela aprende, de como as crianças são, do que elas aprendem, por que é isso, por que é aquilo. Então a gente não tem como dar muitos detalhes, mas quem quiser saber mais sobre isso, pode ler esse livro que vai entender direitinho tudo que se processa com o espírito infantil na erraticidade. Então vamos falar um pouquinho sobre os medos infantis. Nós inserimos esse slide aqui porque muitas vezes o medo infantil cria fenômenos que parecem ser espíritas, mas não são. Fenômenos espíritas, né? Experiências espirituais, digamos assim, como mediunidade, obsessão, que as pessoas podem pensar que é um, que é outro, mas na verdade é um medo normal, natural de criança. Tá? Então, desde cedo, as crianças apresentam medos. Né? Quase todas as crianças, se não todas, têm medo de alguma coisa. Né?
Então, há crianças que não dormem sozinha, tem outras que têm medo do escuro, e são poucos os pais que, na verdade, dão a atenção necessária a esse medo da criança. A maioria fala, é mimo, é sem vergonhice da criança, né? Então, é muito importante que os pais observem o medo da criança com um olhar diferente, um olhar psicológico e também um olhar espiritual. Porque psicologicamente a gente entende que a criança, ela tem a sua fase de desenvolvimento, né? E os medos são normais e proporcionais à sua idade. Então nós temos, por exemplo, recém-nascidos, eles ainda não têm a parte sensorial muito desenvolvida. Então eles têm medo de barulho. Então fez barulho, o neném chora, né? A gente não chora quando faz barulho. Então eles não entendem como a gente ainda e não sentem como a gente. Neném, dependendo da maneira que você pega eles choram, porque essa parte sensorial deles não está desenvolvida para saber se ele vai cair ou não. Eles têm essa sensação de queda, né? E aí a criança vai ficando um pouquinho mais velha e ela não, lá para os 6, de 5 a 7 meses de idade, elas ainda não têm a capacidade de distinção. Ela conhece as pessoas, a mãe, o pai, mas aí quando vem uma outra pessoa estranha, ela não sabe o que aquilo significa. Significa, ela fica com medo. Então todo mundo sabe que a criança chora, estranha, estranhou você. Então é devido a esse desenvolvimento da criança. E aí mais tarde a criança começa a desenvolver uma autonomia. E aí é muito comum da gente ver criança com medo do escuro, com medo da chuva, com medo do trovão. E isso acontece porque essas coisas fogem do controle dela. Então, como ela está desenvolvendo a autonomia e agora está acontecendo algo onde ela não tem controle nenhum, ela tem medo, né? No lado espiritual, se nós não impusemos esses medos nas crianças, de onde que eles vêm? É uma pergunta no ar. Então vamos lembrar que os nossos filhos são espíritos que vieram de uma região espiritual. E eles agem e procedem como eram lá, muitas vezes. Então, muitas vezes esses espíritos ficam muito tempo em certas regiões espirituais, né? Ou boas ou não, mas eles trazem essas experiências para a vida carnal. Então, a compreensão dos pais nesse aspecto é de extrema importância, porque a criança, por exemplo, se tem medo do escuro, os pais não devem forçá-la a dormir no escuro. Devem, por exemplo, oferecer um abajur, coloca uma lâmpadazinha lá para a criança se sentir melhor. É obrigação dos pais fazer com que os filhos se sintam bem e seguros, né? Não existe essa necessidade de forçar a criança a deal com o próprio medo, que ela ainda nem sabe direito o que está acontecendo. É medo real para elas, né? Óbvio que a gente tem os casos de mimo e sem vergonhice, como falou aqui, mas como é que a gente vai saber exatamente quando é? Então tem aquelas crianças que acordam de noite também, né? Aí elas acordam de noite, a gente não sabe se é mimo, se é realmente medo. Então, por via das dúvidas, é melhor que a gente acolha a criança. Deixa ela ficar um pouquinho na sua cama. Quando ela dormir, você leva ela para o quartinho dela. Ou então deita lá um pouquinho com ela até ela dormir. Aí ele está discordando aqui, ó. Viu? Mas por quê? Porque a gente pensa assim, ó. A gente não sabe realmente o que é aquele medo da criança. Então, os problemas que podem sair do fato de você acolher o seu filho vai ser muito menor do que os problemas que poderão acarretar no futuro para a criança por conta desse medo não observado pelos pais, né? Então é uma questão de riscos e benefícios. Se você não compreender esse medo, você pode trazer mais danos às suas crianças. E a gente sabe que nos nossos sonhos, durante o sono, nosso espírito desprende. Então pode ser que as crianças estejam vendo os seus algozes de outras vidas que vêm perturbá-las, né? Então a gente não deve, os pais não devem menosprezar os medos das crianças. Tá? E aí cada pai sabe quanto mimado é o seu filho e quanto não é. Por via das dúvidas, opte pelo outro lado, que não é. Então os pais, outra coisa também, os pais
jamais deverão incutir o medo nas crianças. Por quê? Porque às vezes os pais colocam medo para abolir certos comportamentos. O bicho-papão vai te pegar, olha o guarda ali te olhando, né? Todos os pais fazem isso, já fizeram também. O lobo mau. Então, quando as crianças não sabem discernir exatamente isso que a gente está falando para ela. Quando fala bicho-papão, lobo mau, só a criança sabe o que passou na cabeça dela. E ela, muitas vezes, fica muito perturbada porque ela não sabe como sair dessa situação. Então, foi colocado ali um medo que ela colocou na proporção dela e ela não sabe quando sair daquilo. Então, a criança tem uma mente muito imaginativa, né? Todo mundo sabe disso. Então, quando a gente incute esse medo nas crianças, isso pode ter uma extensão muito maior do que a gente imagina, pode criar formas inusitadas na cabeça dela, né? E ela pode ainda até ter uma intensidade brutal para a criança. Então, muitas vezes, os pesadelos que as crianças estão tendo não é espírito obsessor, não é mimo, é morrendo de medo, desses medos que a gente colocou nas crianças, né? Então, é importante que os pais tenham noção disso. E aí, agora também a gente tem aqueles casos das crianças que, por exemplo, morrem de medo, sei lá, de barata, de aranha, de mosca, que já nasceram com isso. Então, o que cabe aos pais a fazer? É explicar para a criança que é um bicho inofensivo, que a gente não quer que conviva com a gente porque traz doença, mas que ele não precisa ter medo, para que a criança entenda. Então, quando você ensina para a criança, ela se liberta desses medos. Mas quando você deixa de ensinar ou coloca o medo, ela passa a ser escrava desses medos irracionais, né? E muitas vezes, olha, aqui não é só criança, a gente vê muito adulto que morre de medo de ficar em casa sozinho, que não viaja sozinho de jeito nenhum, que tem medo de várias coisas. E aí quando a gente vai, né, há uma necessidade de entender por quê, a gente vai encontrar que muitos desses medos foram inculcados na infância, que levam até serem adultos com eles, né? Eu mesma, já me lembro, eu quase tive um acidente gravíssimo por conta de uma barata. Depois eu conto, quem quiser saber da história eu conto depois. É verdade. Então, é muito importante nós vivermos uma vida com cuidado, obviamente, mas sem medo, né? A gente não precisa colocar esse medo nas crianças. Então, são os ensinamentos certos, os esclarecimentos para as crianças que vão fazer elas crescerem seguras, saudáveis e serão os adultos seguros e saudáveis, né? Bem, então agora a gente já olhou mais ou menos, né, os medos, o que pode causar, as mortes prematuras, na erraticidade. Então vamos assistir um clipe desse filme, eu não sei se todos já viram, em inglês é o Sixth Sense, mas é o Sexto Sentido, né? Então é bem curtinho, só pra gente entrar no outro tópico. Nunca consigo clicar direito aqui. There. Como é que a história termina? Eu não sei. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Meus sonhos. Quando acordado, gente morta em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em tanta parte. Não vai
Todo mundo aqui assistiu esse filme? Assistiu? Ele é o espírito, né? Eu só entendi no final do filme depois que alguém me contou. Então agora eu aprendi. Ele era o espírito, por isso que ele falava com ele, né? Pois é. Então esse filme, né, vale a pena. Eu acho que eu quero ver de novo depois desse clipe. Que aí eu vou entender agora que eu já descobri que ele é o espírito. Então vamos falar um pouquinho das crianças e mediunidade. Né? Então mediunidade é a capacidade que o ser humano tem de entrar em intercâmbio, sintonia com o mundo espiritual. Então a mediunidade sempre existiu entre homens, entre mulheres e crianças. Hoje em dia nós vemos um número muito maior de crianças com mediunidade ostensiva. Isso se dá primeiramente porque o planeta Terra tem mais espíritos, né, mais gente encarnada no planeta, mas também porque a parte da psicologia e a religião entendem melhor sobre esse assunto, então classificam, né, o que antes se acreditavam ser outras coisas. Então a doutrina espírita reconhece que muitos espíritos renascem com a missão da mediunidade. Por outro lado, é muito natural que crianças tenham experiências espirituais significativas. Por quê? Nós sabemos que até os 7 ou 8 anos de idade, a criança está mais no mundo espiritual do que propriamente encaixada na encarnação. Então é comum para as crianças verem espíritos, falarem com espíritos, todas elas podem ver. E é para elas algo natural que não a incomoda, a não ser que chegue alguém e a assuste. Mas até então a criança não está nem sabendo se era um espírito ou se era um encarnado, se ela tem esse tipo de mediunidade e se ela ainda está mais no mundo espiritual do que para cá, né? Então a criança, mas por outro lado também, como nós falamos antes, as crianças têm uma imaginação muito fértil. Então nem sempre esse amiguinho imaginário que ela diz ver e brincar é um espírito. Às vezes é, sim, fruto da sua imaginação. Às vezes as crianças inventam as coisas, sem dúvida, né? Mas se a partir dos 9 anos de idade, esses fenômenos, essas visões, ou escutar, ou seja o que for, persistirem, como no caso do menininho do filme, a gente conclui então que a criança é médium. E aí o que fazer? Né? Primeiro, Kardec está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, que não se deve desenvolver a mediunidade infantil, porque a criança não está preparada psicologicamente ou neurologicamente para experienciar e entender os fenômenos mediúnicos. Primeira coisa, nunca se deve desenvolver. Né? O que a criança precisa, na verdade, é de ir a um centro espírita, de preferência na evangelização infantil, para que lá ela seja educada do que está se passando com ela, para que ela então gradativamente entenda que ela consegue ver não demônios, né, porque muitos têm medo, não são demônios, são espíritos como nós, mas que habitam em outra dimensão e que ela consegue ver, né? Então, às vezes, a gente fica sem saber, minha filha falou que viu isso, meu filho viu aquilo, será que ele é médium? Então, a gente tem que considerar a idade da criança, a imaginação da criança e também, mas se a criança tem mais de 9 anos e, de repente, existem várias descrições, se vocês forem na internet e YouTube, tem tantos depoimentos de crianças que realmente são validados. Por exemplo, a criança descreve o avô que ela nunca viu. Como é que ela ia saber? Ou então reconhece na foto um familiar que já desencarnou e que ela nunca conheceu, né? Então, quando esses fenômenos realmente acontecem, a gente sabe que a criança é médium e a gente então aprende que a gente não deve desenvolver a mediunidade da criança por essa razão. E os pais também precisam ter muito cuidado para não estimular a mediunidade na criança, porque será uma coisa natural que não vai incomodar a criança desde que não seja estimulada. Chegar para a criança, você está vendo aquele espírito? Pergunta aí o que ele está vendo, pergunta o que vai acontecer amanhã.
pergunta para o espírito se eu devo, sei lá, namorar essa pessoa, não. Seja lá o que for, você não deve estimular a criança. Para ela tem que ser algo natural, desapercebido. Como ela viu um encarnado ou desencarnado, ela keep on going. Você não tem que chegar para a criança, você está vendo um espírito, só você, ninguém mais está vendo. Ela não é nem especial e nem precisa ficar com medo. Então não deve haver esse estímulo por parte dos pais. Assim como também não deve ser coibida. Né? Porque vão ter aqueles pais que vão falar, se você me falar que vê espírito de novo, você vai apanhar. Não quero mais que você veja espírito. Olha o Chico, é verdade. Então imagina para a criança como é que ela vai viver. Ela vai ficar morrendo de medo do que vai acontecer com ela, porque o pai já falou, a mãe já falou que ela não pode ver espírito, ela fecha os olhos, esconde a cabeça e continua vendo. Olha o dilema da criança de estar desobedecendo e ela não tem controle. Então é óbvio que aquilo vai causar uma perturbação na criança. Então os pais precisam entender, encarar de forma natural que aquilo é normal, que aquilo é natural para aquela criança. Né? E procurar se informar e se educar de como deixar as coisas rolarem, que no momento oportuno a criança vai entender e vai então fazer da mediunidade dela o que ela decidir. Tá? Aí, nesse aspecto, nós falamos de criança e obsessão. Né? Então, durante muito tempo, se tinha a ideia de que a criança não sofria atuações de obsessores, devido à proteção do seu anjo guardião, do seu espírito protetor. Mas a prática mostra que isso não é verdade. Né? Que mostra, na verdade, uma outra realidade. Que muitos problemas apresentados nas crianças são oriundos de uma obsessão. Né? Então, isso faz com que a gente saiba que o processo obsessivo também podem afetar as crianças. E elas podem, inclusive, serem obsediadas desde o útero da mãe ou então a partir do berço. Né? Então, é bem comum que isso aconteça. E as ações dessas entidades inferiores que perturbam então as crianças podem ser demonstradas de diversas maneiras. Perturbação no sono, inquietação, agressividade, depressão, tristeza, dificuldade de aprender, colocando ideias de maldade, de suicídio. Então existe medo, né, exacerbado. Então, de várias maneiras a criança poderá então ser obsediada. Né? Então nós sabemos que as nossas crianças já foram adultos no passado, como a gente viu lá no nosso primeiro slide. Então por isso mesmo que essas crianças trazem compromissos de outras vidas passadas que elas adquiriram com os espíritos que elas conviveram naquela existência. Então a criança doce, meiga, que a gente carrega hoje nos braços, é também um espírito com débitos, né? Que tem coisas para acertar. E por uma sintonia vibratória automática, os obsessores conseguem localizar a criança onde quer que ela esteja, né? Principalmente nos sonhos. Então seus credores, seus obsessores de outrora conseguem localizar a criança por essa vibração automática, essa sintonia que ocorre. Então, é importante que nós consideremos, no entanto, a justiça divina, que nunca falha. Isso é simplesmente a lei de ação e reação, natural e automática, para todos nós. Né? Então, se nós temos débitos no passado, nós temos que resgatá-los. Então, eu sei que é difícil a gente encarar um obsessor que está fazendo mal para uma criança, mas o obsessor tem a sua razão. Né? Então, a gente sempre tem que encarar de uma forma, observando a lei de ação e reação, onde todos nós somos algozes e vítimas ao mesmo tempo, dependendo de cada situação. Né? E também é muito importante a gente salientar que muitos dos processos obsessivos que envolvem as crianças não são os obsessores não estão exatamente ligados àquela criança. Muitas vezes eles utilizam-se da criança, que é o ser mais sensível da família, né, mais não influenciado, mais vulnerável da família, para agredir os pais. Então nem sempre é da criança
Então, se eles querem agredir os pais, a criança é um alvo que vai causar bastante sofrimento se for atingida, né? Outra coisa é a gente não confundir distúrbio mental com obsessão. Porque hoje, a gente se vê muito. Eu trabalho numa unidade pediátrica e eu vejo, infelizmente, crescente o número de crianças com distúrbio mental. Ansiedade, pânico, esquizofrenia, depressão. E às vezes é muito difícil, não às vezes, sempre, é muito difícil diferenciar um distúrbio mental de uma obsessão, porque normalmente as duas situações estão entrocadas ali, né? Então é muito importante que, se alguém esteja experienciando isso ou sabendo de uma criança que está, procurar um tratamento médico. Um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista e também a casa espírita, obviamente. Então, muitas vezes se dão remédios para as crianças, que também é algo preocupante, porque aí já tem os efeitos colaterais. Mas existem situações onde é necessário. Se a criança tem um problema, um distúrbio mental, ela precisa ser tratada. Então, o mais aconselhável é que você use do tratamento espiritual juntamente com o tratamento médico, para que então a causa possa ser adressada de onde quer que ela venha, né? E aí o tratamento espiritual seria o quê? Passes, água fluidificada, né? Tratamento espiritual deve envolver toda a família, não apenas a criança, porque nós acabamos de ver que às vezes o processo obsessivo se inicia devido aos pais, então os pais e a família inteira têm que estar junto no tratamento espiritual, né? Evangelho no lar, importantíssimo, conversar com o filho durante o sono, né? E também os pais e a criança devem estar, na medida do possível, envolvidas em trabalho de caridade, porque é onde a gente planta o bem, a gente colhe o bem, né? Então tem tudo isso. E o nosso último slide, vamos trazer as crianças para Jesus, né? Então nós nem sempre, falamos isso várias vezes, nós reconhecemos os nossos filhos como seres espirituais, né? Nós temos essa percepção de que eles são nossos, mas a gente precisa martelar e lembrar que os filhos são nossos filhos biológicos apenas, porque nós lhe demos o corpo físico, mas eles são filhos de Deus como nós, vieram do Senhor do Universo assim como nós, né? Então os pais devem desde cedo estarem atentos às más tendências dos filhos. Então já tem criança pequenininha que já demonstra ali maldade com os animais, chutam as coisas, diversas coisas, né? Às vezes você vê o adulto numa criança, uma coisa que um adulto faria. E agora a gente entende o porquê. Então cabe aos pais já verificar, já observar as más tendências dos seus filhos e tratá-las. Porque essas crianças que já demonstram essa agressividade de pequenos serão os adultos violentos do futuro, se não forem tratadas da maneira certa. E muitas vezes os pais, eles não querem evitar os conflitos nos relacionamentos com os filhos, então fazem vista grossa, ou então são coniventes, ao invés de educá-los. Então é uma responsabilidade que nós temos, é a nossa obrigação de redirecionar, de reencaminhar os nossos filhos para o caminho certo, para que eles possam desde cedo aprender a respeitar as coisas, os animais e as pessoas, né? Então, você acha que a gente é pai e mãe para quê? Só para colocar vestidinho cor-de-rosa lindo nos nossos filhos e aquela roupinha azul no menininho? Né? Existe muito mais que isso. Então, todos nós reencarnamos aqui na Terra com nossos medos, com angústias, com crimes que a gente precisa restaurar com a nossa consciência. E assim também são os nossos filhos. Eles vêm também com esses mesmos débitos. Eu não sei se vocês já observaram ou se concordam, mas a minha observação é que as crianças de hoje em dia são muito inteligentes. Muito mais do que a gente foi, pelo menos eu. As crianças, elas aprendem tudo rapidamente, de bom e de ruim, né? Então a gente nota que o lado intelectual dessas crianças está maravilhoso. Eles estão, né, eles aprendem tudo sem dificuldade ali.
Mas, quando vem para o lado de aprender as coisas relacionadas a Deus, existe uma resistência. Eu, né, com os meus filhos, eu posso dizer pelos 3. Né? Então, nós sabemos que a gente vem aqui, nós estamos aqui, as crianças estão aqui, principalmente para trabalhar o nosso lado moral. Então, é comum, por nós sabermos disso, é comum entender que as crianças não querem ir à igreja, não querem ir ao centro espírita, né, para os pais que são espíritas. Então, cabe aos pais não forçar a criança violentamente a ir no lugar que ela quer, mas persuadi-la para que ela comece a gostar dessa convivência religiosa em família. Né? Então, os pais têm a obrigação de contribuir para a saúde espiritual do filho em qualquer religião. Depois, mais tarde, a criança pode escolher a sua crença já adulto, mas os pais têm que incutir a sua fé religiosa na criança porque é a que ele conhece. E se não tem nenhuma fé religiosa, ache, porque precisa. É uma obrigação dos pais de colocar nas crianças esse aspecto também, porque elas estão aqui mais do que para o lado intelectual desenvolver o lado moral. E não tem como desenvolver se você não tem nenhum conhecimento. Meus filhos vão para a igreja, para a escola católica. E aí o meu filho da 5ª série, agora ele está na 6ª, esse foi o ano passado, ele falou assim para mim que tinha um menino na classe dele, que eles têm aula de religião, né? Então eles estavam falando lá na aula sobre Jesus Cristo, aí o menino está prestando atenção, escuta, aí eu acho que ele se cansou, tipo, nossa, estou viajando, boiando total nessa água, levantou a mão e falou para o professor, quem é esse cara? Quem é Jesus Cristo? Ele nunca ouviu falar. Nunca nem ouviu falar. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tem criança, se você não fala para o teu filho, como é que ele vai ouvir falar? Né? Como é que ele sabe? Então, os pais precisam colocar isso nos filhos, né? Então, é essencial que a gente dê a eles essa vivência religiosa, que a gente fale de Deus, que a gente fale de Jesus, que a gente ensine aos nossos filhos desde pequenininho elevar o pensamento para as coisas boas, né? Que os filhos entendam as provas, não as provas, os poderes sublimes da vida, esse contato com o Criador através da oração. Esses são ensinamentos de profunda riqueza que a gente está passando para os nossos filhos. Porque quem aqui nunca precisou pedir ajuda para Deus? Se não precisou, vai precisar. Né? Então é importante que a gente tenha essa conexão, que a gente ensine isso para os nossos filhos, porque hoje em dia o mundo está tão diferente, né, que eles só sabem sobre o iPad. Né? Então, sem querer puxar a sardinha para o lado do espiritismo, mas é a realidade, né, é importante que nós ensinemos uma fé para os nossos filhos que no futuro não vai ser desmentida e nem vai ser, que a ciência vai descobrir que aquilo não é verdade. Por quê? A gente já falou, os nossos filhos estão intelectualmente avançados e eles vão fazer parte desse futuro, onde vai ser desmentido ou confirmado o que vai enfraquecer ou fortalecer a fé que a gente tentou ensinar para eles, né? Então não adianta inventar para eles que os primeiros habitantes da Terra foram Adão e Eva, porque eles vão ler a antropologia e vão ver que muito antes de Adão e Eva já tinham gente aqui na Terra. Então é importante que a gente tenha isso, porque as crianças não são mais bobinhas. Antes você falava da cegonha e eles acreditavam. Fala agora para você ver se eles vão acreditar. Né? Sim. Uhum. Sim. Sem dúvida. Com certeza. É algo que a gente tem que realmente carregar para a vida dos nossos filhos. Então, para isso, né, então, o importante é passar, como o Ted está falando, essa vivência religiosa.
Mas mais importante ainda é a gente passar para os nossos filhos a vivência, não, a prática do Evangelho de Jesus. Porque para isso não basta ir à igreja, todos nós sabemos, e também não basta ir ao centro espírita. É preciso que a gente pratique realmente o Evangelho de Jesus, né? Então é a vivência nos ensinamentos do Cristo que nos eleva, que nos fazem ser homens e mulheres de bem. Então a religião não deve ser uma arma onde a gente vai ficar digladiando um com os outros. E a gente também não pode transformar Jesus nessa muralha que vai dividir uns dos outros. Jesus, a gente tem que ensinar para os nossos filhos, é um todo que vai acomodar e acolher a todo mundo, né? Então então a gente precisa educar os nossos filhos em todos os aspectos, mas primordialmente ajudar os nossos filhos a entenderem desde pequenininho, a olharem para dentro de si e encontrarem dentro de si a figura do Pai Celeste, que é o reflexo da gente, que é quem nós somos na nossa essência, né? Então vamos terminar com uma palavra de Raul Teixeira. Então vamos passar Jesus de todas as maneiras para a vida das nossas crianças. A partir daí teremos a certeza de que elas crescerão saudáveis, audaciosas no bem, criando o mundo novo que todos nós aguardamos. Então é isso, gente. Então vamos nos preparar para o trabalho do Papa.